O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Fiquemos um tempo em silêncio, rezemos ao Divino Espírito Santo, invocando dele o auxílio necessário para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos percorrendo um caminho através do Evangelho de Marcos. Acompanhamos Jesus em suas atividades, ensino e a realização dos seus prodígios, milagres e sinais. A vida, a obra de Jesus, os ensinos de Jesus trazem um conteúdo, apresentam-nos a nova realidade. O reino de Deus está já no meio de nós. Essa é a novidade. Mas existem
alguns elementos importantes a ser considerados. Ao mesmo tempo que se anuncia que o reino de Deus está no meio de nós e que Jesus é a expressão concreta da presença desse reino aqui, existem os obstáculos para que a gente acolha o reino. Hoje, o Evangelho apresenta os obstáculos num território mais delicado. Os obstáculos para receber o reino de Deus na família. E por que é que nós temos tanta dificuldade de acolher o reino e de viver a novidade do reino exatamente no ambiente da família? Vamos lá? No seu folheto número 11, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 6, primeiro ao 6º. Marcos 6, primeiro versículo ao 6º. Então, na sequência, nós lemos nos domingos anteriores os capítulos 4 e 5. Jesus anunciou as parábolas, ensinou por meio de parábolas, e depois no capítulo 5 realizou 4 grandes milagres, como que a explicitar a parábola. Os milagres são uma forma de explicitação, explicação ou a atuação da parábola. Jesus percorre vários caminhos e hoje ele sentiu saudade de rezar na sua comunidade. Vamos ver? Naquele tempo, leiam. Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Espere lá. Pronto, Jesus percorrendo aldeias, vilarejos, cidades e campos, diz aos discípulos: olha, eu quero ir lá na comunidade onde eu fui criado. Jesus viveu cerca de 30 anos nessa comunidade, em Nazaré. Lá, bem perto, tinha uma sinagoga. Todos os sábados, seguramente, Jesus, São José e Nossa Senhora iam a essa sinagoga. Jesus vai visitar sua família, chega o sábado e vai com os discípulos para a sinagoga. A sinagoga é a casa, em grego, sinagoga, gorgia, onde tem ensino. A sinagoga é, na verdade, uma espécie de lugar onde se guardava o livro sagrado. A gente tem que compreender que o livro sagrado era o Antigo Testamento, mas mesmo assim, os recursos para ter o livro eram muito rudimentares. O livro era escrito em tabuinhas, madeira, ou argila, ou pedra. Então, cada livro do Antigo Testamento dava um volume grandioso, ou, mais tarde, os pergaminhos, rolos enormes para cada livro. Se você visita ainda hoje uma sinagoga dos judeus, você vai ver que a parte onde se guarda o livro sagrado é enorme. No tempo de Jesus, na arquitetura da sinagoga, praticamente a metade do prédio era um tipo de um grande armário de madeira, esculpido belíssimamente, que abria umas portas e você entrava, uma verdadeira biblioteca. Então, a sinagoga é esta biblioteca do livro sagrado. Todo sábado, do nascer do sol ao meio-dia, os judeus se reuniam na sinagoga para ouvir a palavra, ouvir as pregações, cantar os salmos, rezar, pedir perdão, louvar a Deus, receber o ensino da fé. Depois, uma vez por ano, ao menos, se recomendava que fossem a Jerusalém, o único lugar que tinha o templo, o que a gente chama na fé católica,
a liturgia da palavra, a sinagoga, e a liturgia do sacrifício, o templo em Jerusalém. A nossa liturgia católica, ela é a atualização do antigo modo de viver a fé, agora a partir da novidade de Jesus e do novo sacrifício que ele estabelece. Ele é a palavra, a primeira parte da missa, a liturgia da palavra. Ele é o sacerdote, a oferta, ele é o altar, o sacrifício da Eucaristia no altar da Santa Missa. Nossa liturgia, portanto, representa a síntese, o ápice do modo antigo, levado à plenitude pela vida e obra de Jesus. Ele está na sinagoga da sua terra. Viveu lá 30 anos. Aqui faz supor que tem cerca de 2 anos e meio que ele mudou de lá. Quando ele completou 30 anos, ele foi para a margem do mar do Rio Jordão, foi batizado por João Batista. O Espírito Santo o levou para o deserto 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Volta do deserto, vencidas as tentações, chega na beira do mar da Galileia. Ele realiza a primeira pregação e chama os primeiros apóstolos, os primeiros 4 apóstolos, e ali diz os textos dos evangelhos: ele começou a morar em Cafarnaum, na casa de Pedro, bem colado no mar da Galileia. Portanto, aqui Jesus está há cerca de 2 anos, talvez mais do que isso, 2 anos e meio, não morando mais em Nazaré. Iniciou o trabalho com os apóstolos, com os discípulos, pregador itinerante, viajando, rodando, e com a pregação, com os prodígios, os milagres e os sinais. Chega o sábado, ele diz: amanhã, sexta-feira, ele diz: amanhã nós vamos para a sinagoga. Mas aí vem a novidade. Ele que sempre frequentou a sinagoga, a casa da palavra, onde tem o ensino da palavra, ele sempre frequentou como aluno, agora ele entra como mestre. Ele começa a ensinar. E aqui é que está o problema. A comunidade na qual ele viveu, e mesmo a família dele, vai ter muita dificuldade de fazer esse salto. Até quando você é um membro da comunidade e até quando você se torna alguém que é instrumento de Deus no ensino e na formação dessa comunidade. Vamos ver? A gente retoma o começo do versículo 2 e vai até o final. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Leiam. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Interrogações, questionamentos. O problema é, os movimentos gnósticos, as gnoses, não dão conta de fazer esse salto. Fazem interpretações equivocadíssimas sobre exatamente este evento de Jesus lá em Nazaré. Eles escutam Jesus e o texto diz que escutavam e ficavam admirados. Mas começa cada um a cutucar com o cotovelo quem está de cá, quem está daqui, e a fuxicar. De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. E aí descem o nível. Versículo 3, começa a fofoca. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E termina o versículo 3 dizendo: e ficaram escandalizados por causa dele. De admirados terminaram por ficar escandalizados.
eu considero resolvido para quem é católico o tema da família de Jesus. Não requer esta grande empreitada violenta e diabólica que no governo do Santo Padre, o Papa Bento XVI, ele enfrentou, dos movimentos querendo denegrir a imagem da igreja, aquele movimento de especulação sobre a autoridade da fé, com aquela própria literatura que muitos aqui pegaram, e até o cinema especulou muito isso, o Código da Vinci, que era para denegrir a imagem da igreja e a figura de Jesus e a dimensão humana de Jesus. A relação de Jesus com Maria Madalena é esta asneira gnóstica e cheia de fantasia e delírio que não corresponde ao ensino da fé. Então, sobre a família de Jesus, está resolvido para nós, católicos, que essa ideia, suas irmãs e seus irmãos, no ambiente da Palestina, do Oriente Médio e boa parte da Ásia, nas comunidades de identidade tribal, o vínculo até terceiro, quarto grau de parentesco é chamado de irmão. Não vou entrar nisto. O que vamos entrar é na rejeição a Jesus. Dizem, de onde lhe vem tudo isso? Ao dizerem isso, eles estão dizendo, confessando, que eles conhecem Jesus há 30 e tantos anos e sabem que eles não dariam conta de dar essa formação para Jesus. Curioso, porque diminuindo Jesus, reduzindo Jesus a um de nós, o carpinteiro, filho de Maria, um daqui, de onde lhe vem tudo isso, tanta sabedoria e os milagres realizados por suas mãos, eles estão dizendo, nós não daríamos conta de formar um rapaz aqui nessa comunidade com essa capacidade. Diminuindo Jesus, estão diminuindo a si mesmos, confessando a própria dificuldade que eles tinham na formação de alguém. Hoje nós padecemos com os recursos e os meios para a formação da vida nova do cristianismo. Hoje a igreja, a sinagoga atualizada, que é a Santa Igreja, o lugar do ensino, a homilia, que é por excelência o lugar da atualização e da eficácia dos feitos de Jesus, quando se proclama a palavra e se prega, se atualiza as ações e os ensinos de Jesus. Hoje nós vivemos uma grande crise, porque nós pregadores nos tornamos absolutamente desnecessários com as novas modalidades de pregação da internet. Não é mais a igreja a referência. Qualquer bolhazinha, qualquer estúdiozinho, qualquer microfonezinho desse que põe aqui e grava um vídeo, virou fonte de ensino. Pode dizer a borracha que for. Nós vivemos uma grande crise de ensino, porque aquilo que Jesus falava para Pedro domingo passado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai. A fonte de Simão é o Pai. De novo aqui, a fonte. Eles denigrem Jesus dizendo, a fonte é fraca. O contrário de domingo passado, a fonte é Maria, essa família, e chamam Jesus de o carpinteiro. Curioso, porque no Evangelho de Marcos não chamam Jesus de o filho do carpinteiro. Sabe por quê? Uma das explicações belas, porque aqui subentende que o Pai de Jesus é o Pai eterno. Aqui São José não aparece, porque ele é o pai adotivo. Aqui o que está explícito, chamando Jesus de carpinteiro, já está dando a Jesus a linhagem de José e para baixo, para a realidade humana, sociocultural para baixo. Mas o evangelista põe nos lábios da inquietação deles uma intuição interessante. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? Carpinteiro. No tempo de Jesus e na literatura universal, este ofício ou essa expressão
equivale à atividade exercida por um operário que trabalha, presta atenção, com madeira, com pedra e metal. Essa expressão no hebraico, aramaico e também no grego, no ambiente de Jesus, corresponde a, chamá-lo de carpinteiro corresponde também ao que dizer um construtor de casas. Madeira, metal e pedra, construtor de casas. Lembra do domingo passado? Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É muito interessante fazer esse tipo de exercício que eu estou fazendo com vocês, de recordar outros textos que já foram resolvidos os problemas que esse texto suscita em nós. Quem melhor explica a Bíblia não é pregador, é a Bíblia. O pregador presta quando ele explica a Bíblia explica a Bíblia, a palavra explica a palavra. Não é a intuição ou pensamento, ou a opinião do pregador, mas a palavra explica a palavra. E Jesus é, por excelência, a palavra. Mas voltemos ao tema do carpinteiro. Ele trabalha, é um construtor, madeira, metal e pedra. Estão diminuindo a figura de Jesus, o carpinteiro. Olhe para a cruz. Já disse aqui, e todos os anos, sempre que posso, e eu o repetiria tantas quantas, se fosse necessário, como no rito da missa, eu repetiria isso todas as missas. Jesus trabalha também com madeira. O carpinteiro trabalha com a madeira da cruz. Olhe para a cruz. Trabalha com a madeira da cruz. E ao trabalhar como carpinteiro a madeira da cruz, ele esculpe, não na madeira da cruz, mas pela cruz, que agora não é uma madeira trabalhada e esculpida, mas a cruz é ferramenta do carpinteiro esculpir em você e em mim a feição original de filhas e filhos do Pai Eterno. Pela cruz, ferramenta do carpinteiro, ele recupera em mim e em você a imagem original de filhas e filhos do Pai Eterno. Brada, reage! Brada! Nós escutamos o ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é torta. A partir de hoje, você vai dizer o contrário: pau que nasce torto, traz para o carpinteiro que ele conserta. Brada, reage! Leva para o carpinteiro, que ele corrige as torturas e as tortices, quais forem, as brocas, as locas, os brocados, os furos dos cupins, do pica-pau, dos insetos, da podridão, ele conserta. Amém? O carpinteiro, que parecia um escárnio, mas eles não sabem que eles estão, na verdade, proclamando para nós a verdade de quem Jesus é, aquele que esculpe em nós a identidade e a imagem original do que somos. Pela cruz, pau que nasce torto, traz para o carpinteiro pedra dura, metal amassado e torto. O que é petrificado traz para o carpinteiro que ele trabalha. Vem rapidamente na primeira leitura do profeta Ezequiel. Depois da introdução do texto, no capítulo 2 de Ezequiel, falando que Deus envia o profeta a um bando de rebeldes, os israelitas, diz assim no versículo 4: a estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhes dirás. Brada, igreja, reage, leia. Assim diz o Senhor Brada. Deus. Quer não.
pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo Que houve entre eles um profeta. Então, ficou dura a cabeça? O coração ficou de pedra? O carpinteiro não tem o menor problema para trabalhar com essa dureza da cabeça e a pedra do coração. Ele trabalha, ele molda e ele corrige a dureza e a tortice. Eu já contei, mas eu gosto de recordar isto. Tinha um tio Antônio, lá em Anicuns, que era um excelente carpinteiro, que era impressionante o povo que mandava para ele as madeiras tortas e as técnicas que ele tinha, e ele olhava para a madeira, tocava, batia, o som da madeira, que árvore que é, ele pedia, preciso de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos para corrigir essa madeira, pode deixar aqui. Ele devolvia a madeira reta, corrigida. Isso é bom, porque às vezes esse processo de correção da tortice demora, tá? Não é assim, papá não. É um processo, porque é como fisioterapia. Dói para voltar aos movimentos perdidos e originais. É processo. Então, povo de cabeça dura e coração de pedra, quer te escutem, quer não. Jesus não veio só para os que querem escutá-lo. Ele veio também para os que não querem escutá-lo. Ele veio para dizer a todos, os de cabeça dura, de coração de pedra, que ele tem condições de corrigir essa dureza. Volta ao Evangelho. E termina o versículo 3 do Evangelho dizendo: e ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas agora vem a surpresa. Versículo 4. Jesus lhes dizia, bradem: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Espere lá. Um profeta, a palavra profeta vem de proferir, aquele que profere uma mensagem dada por outro. O profeta, ele profere uma mensagem dada por outro. Jesus é o enviado do Pai. Ele diz: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Eu já ouvi, e vocês também já ouviram, provavelmente muitos de nós aqui já dissemos: eu falo com você, não adianta, porque está lá na Bíblia, que Jesus falando que não adianta, porque um profeta só não é estimado e reconhecido na sua pátria, na sua família, na sua parentela. Então, eu estou dizendo para você, você não corrige, você não muda, está lá na Bíblia, você vai continuar assim. Nós às vezes usamos este versículo para interpretar de forma equivocada, o que não corresponde à verdade desse texto. Esse texto é uma crítica a esse conformismo determinista, fatalista, de que é assim e vai continuar assim. Ele é uma crítica, sabe por quê? Jesus está dizendo para eles: olha, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e dizendo para nós que Deus manda profeta, que mesmo que não seja estimado, Ele manda onde quer que seja, onde quer que tenha gente de coração de pedra, de cabeça dura, Ele manda, porque aqui está o acento mais do zelo de Deus do que o fatalismo de que você ou alguém na sua casa não presta e não adianta falar porque não vai mudar. Nós deveríamos pegar o argumento inverso. O que está evidente aqui é o zelo e o esforço de Deus em pôr alguém na sua vida. E aqui está o problema central. Nossa dificuldade em ser instrumento de Deus
no ambiente da incredulidade de nossa família, de nossos parentes, de nossa nação, de nosso povo. Lá no capítulo 3 de Marcos, no versículo 20, há uns 8 domingos atrás, nós lemos o seguinte, que Jesus trabalhava tanto dia e noite que não tinham tempo nem para comer, lembra? Os parentes de Jesus vieram e queriam detê-lo porque diziam está fora de si, lembram? A família, não é só agora que a família está tendo dificuldade com Jesus, já pensaram que ele estava fraquinho da cabeça. O problema é que a família e os parentes de Jesus não acompanharam as pregações das parábolas do reino, que o mistério de Deus está escondido na realidade escondida de uma família, de uma comunidade, nos parentes. E aqui vem a grande intuição, aqui vem a grande novidade, que requer 2 consequências. O maior perigo para o cristão é quando ele acha que já conhece Deus e pronto, estaciona na vida. O maior perigo para a vida cristã é quando você acha que já conhece e já sabe. Eles conheciam Jesus e sabiam quem era Jesus, sabiam a biografia da família toda, mas sabiam do humano Jesus, não conheciam o divino Jesus, o enviado do Pai. E aqui, minha gente, esse cristianismozinho afetivo, emotivo, arrepiante, muito sensorial, muito emocional da internet, que põe Jesusinho muito amigo de todo mundo, é um perigo. Esses dias eu lia uma coisa muito interessante, no meio dos jovens, eles gostam de aqueles likes que dão nas mensagens de internet, né? Põe Jesus assim com o boné virado para trás, com o olho fechado, fazendo aí de boa, não é? Tem muitas essas besteiras. O quanto isso infantiliza e esvazia. Põe Jesus humano e muito próximo de nós, e você esquece que ele não é tão próximo assim, ele é Deus. É preciso trabalhar Jesus, e até na linguagem dos desenhos da internet, é preciso em situação nenhuma, por mais que ele esteja próximo de você, unido a você, acessível a você, não permita uma familiaridade que tire a sagrada reverência, que no Antigo Testamento chamava de temor do Senhor. Trate Jesus sempre como Senhor. Às vezes eu acompanho histórias, e não são poucas, de gente de dentro da fé, de dentro da igreja, lá pelo meio das quantas, ela contando as dificuldades que ela enfrenta na vida. Eu falo, quem é Jesus para você? Ah, ele é meu tudo, ele é meu amigo, meu companheiro, blá, blá, blá. Aí tá a tragédia. Esse trem de que é meu tudo, não, ele é meu Senhor, ele é uma coisa só. Senhor, Kyrios, não é amiguinho, não fica fazendo da like assim de boa, aceitando tudo quanto é porcaria que você faz e de boa, não. Ele é Senhor. Ele põe diante de você a graça de perceber a presença do próprio Deus em sua vida, do senhorio de Deus. Essa imagem tão bonita do Veiga Vale, interpretando a figura do medalhão lá de Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em Jesus perto de você. Ficaram escandalizados por causa dele, porque diziam, não tem condições de um de nós, um daqui de Nazaré, um igual a nós, saber o tanto que ele sabe e fazer o tanto que ele faz. Conheciam o humano Jesus, mas não tinham noção do homem, verdadeiro homem, não tinham noção do verdadeiro Deus. Cuidado com esta familiaridade que quase que chega a vulgarizar sua relação.
esvaziar a sacralidade de Jesus. Isso não quer dizer que você não possa ter uma linguagem afetiva, amorosa. Ele mesmo ensinou que quando a gente for rezar, é para chamar o Divino Pai Eterno de Abá, ó Pai. Não é esse o problema. O problema aqui é tirar dele o senhorio dele, porque chama de Abá, ó Pai, mas reverencia-se e diz: venha o reino do Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Está claro? Cuidado com essa visãozinha romântica. Ele é o carpinteiro que não faz brinquedinho para você distrair como criança infantil a vida inteira, não. Ele é o carpinteiro que não faz brinquedinho e distração e entretenimento para você. Ele é o carpinteiro que esculpe em você a imagem perdida pelo pecado, pela fraqueza e pela debilidade. Regenera em você a identidade original de filha e filho do Pai Eterno. Amém? Reage! Reage! E fatalmente termina o texto dizendo assim, versículo 5 do Evangelho: e ali não pôde fazer milagre algum. E curioso que depois de dizer que não pôde fazer milagre algum, diz: apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. O que significa isso? Milagre algum. Fora do contexto da fé, um milagre fica privado de qualquer significação mais profunda. O milagre é o poder da fé atuando e realizando a realidade nova do reino de Deus. Não é simplesmente meu braço que estava doendo parou de doer, meu corpo que estava enfermo e parou de ser enfermo. Milagre é o poder da fé atuando e realizando uma realidade nova, fazendo a figueira dar fruto. A ausência de milagre aqui é curioso porque milagre é muito mais do que curar enfermidade. Não se limita às curas dos doentes. O maior milagre de Jesus, o maior e mais poderoso milagre é você e eu apresentar não um olho enfermo para ser curado. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se tua mão te leva a pecar, arranque-a, não é? Corte-a. O maior milagre é você permitir que Jesus amoleça a dureza da sua cabeça e devolva um movimento de fluxo e refluxo do seu coração que ficou de pedra, amolecer seu coração. Esse é o milagre. É mais extraordinário o milagre ajudando a você cortar a mão, arrancar o olho, cortar o pé, do que curar o pé para ir por caminhos de erro. Está entendendo a gravidade disso? A amplidão do que era o milagre, o quanto ele alcança e ultrapassa essa fezinha emotiva, sensorial, afetiva, emocional, que ela te projeta para uma realidade muito maior. Mas como eles ficaram admirados e escandalizados com Jesus, Jesus também, olha só, versículo 6, leiam: e admirou-se com a falta de fé deles. Você imagina, e termina assim dizendo: Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. No Evangelho de Lucas, diz que quando Jesus falou isso para a comunidade dele, de Nazaré, que eles não mereciam milagre, porque eram de cabeça dura, coração de pedra, não acolhia o profeta, eles pegaram Jesus e empurraram Jesus para fora da cidade e levaram a um precipício onde a cidade fora construída, a fim de lançá-lo no precipício. Foi a primeira sentença de morte de Jesus, foi lá em Nazaré. Marcos omite esse detalhe e apresenta de uma forma diferente, dizendo
que Jesus sai de lá admirado, percorria povoados e redondezas ensinando. Daqui para frente, no Evangelho de Marcos, vai haver um conflito. Os que procuram Jesus através de milagres poderosos, e Jesus insiste em ensinar. A primazia do ensino sobre os milagres. Porque os milagres são para evidenciar o mistério do reino de Deus, que chegou na sua vida pelo ensino. Tem gente que acha, e nós pregadores gostamos de fazer propaganda do milagre para gerar seguidores, não é? Frequentadores da igreja. Vai para a igreja que tem milagre, para gerar seguidores. Em Jesus é diferente, é o ensino que gera seguidores. E pelo ensino que gera seguidores se opera a graça do milagre, da transformação da vida. Mas você pode imaginar a cena, Jesus dizendo para os discípulos: vamos embora daqui. Sonhei tanto um dia, eu que fui um ser humano comum nessa comunidade por 30 anos, sonhei tanto poder apresentar a eles o segredo que eu guardei comigo, que eu sou o Filho de Deus, que morei com eles, vivi discretamente como filho do carpinteiro. Sonhei tanto apresentar para eles a realidade escondida, mas eles não estão afim disso. E você está afim de receber essa realidade escondida, Jesus como verdadeiro Deus em sua vida, ou quer apenas como um amiguinho, um daqui de casa, um coleguinha cúmplice de suas debilidades e suas fraquezas? Irmã, irmão, quando você se abre para Jesus, até a sua fraqueza se torna motivo de louvor e glorificação a Deus. Quando você se abre para a novidade de Jesus, ao invés de ser uma pessoa tomada de medo, pavor, ou de sentimento de fatalidade, de tragédia, de desencanto, de humilhação, de depressão, porque você tem fraqueza, quando você se abre a Jesus, a sua fraqueza se torna sinal da potência do amor de Deus que se manifesta, porque o amor de Deus ultrapassa a virtude e a grandeza das virtudes humanas. Ultrapassa. Terminamos. O grupo de jovens rezou agora à tarde, antes da missa, a segunda leitura. É um poema, vamos lá? É um poema, uma espécie de testamento que o apóstolo escreve para a comunidade de Corinto, uma comunidade custosa, uma comunidade difícil, que deu trabalho demais para Paulo. Paulo, que sofreu muitas rejeições, sai da comunidade escrevendo esse testamento. Vamos lá? Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetada na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Espere lá. O que é isso? Paulo diz que ele teve acesso à fonte original, a revelação de Deus. Ele teve acesso por meio do próprio Jesus que se manifestou a ele. Mas o fato dele ter acesso às revelações extraordinárias, através do próprio Jesus, isso poderia torná-lo soberbo. Porque tem gente que, tendo acesso a uma boa formação na fé, ao invés dela se tornar uma pessoa mansa, dócil, humilde, ela fica soberba, porque ela acha que ela sabe mais do que os outros. E Paulo diz que, para que ele não ficasse soberbo, arrogante com o que ele sabe, foi espetado na carne dele um espinho, como de Satanás a esbofetear nele, um espinho na carne. Paulo não conta que espinho é esse. Sabe por que ele não conta?
porque cada um de nós tem um. Não tem o nome do espinho que, espetando Paulo aqui, para que cada um de nós dê nome ao espinho que em nós esse espinho espeta. E diz assim o texto, versículo 8: a esse propósito roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Eu pedi a Deus: Pai eterno, tem dó de mim, tira de mim essa fraqueza minha. Esse espinho é alguma fraqueza, algum vício de Paulo, algum desvio de temperamento, quem sabe algum vício de comportamento, ninguém sabe. Cada um de nós tem alguns errinhos, algumas fraquezas, às vezes nem são coisas grandes demais, mas que é tão humilhante para a gente ter isso na carne da gente, que a gente tem vergonha até de falar. Não somos assim? Às vezes umas besteirinhas, às vezes coisas maiores, que nos desesperam. Quantas pessoas, quando tem o confronto com a tragédia de um espinho na carne, que a leva a comportamentos assim escabrosos, já cometeram suicídio por causa do pavor de que saibam quem eu de verdade sou, não é? Paulo está confessando isso, que ele tem um espinho e uma fraqueza que ele procurou ao Senhor 3 vezes e disse: Senhor, tira isso de mim, querendo ser uma pessoa certinha, arrumadinha, aprumadinha. Olha o que Deus responde para ele, vamos ver? Versículo 9: mas ele disse-me: bradem, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Paulo, eu não vou tirar de você essa fraqueza, porque você é muito bom em muitas coisas. Se eu tirar de você essa fraqueza, você vai achar que bastam as suas virtudes, e você vai dispensar a minha graça. Então eu prefiro ter você com esse espinho, com essas quedas, com essas escorregadas que você tem, porque você vai ter humildade de me procurar e dizer: Senhor, pequei, perdão, a graça do Senhor me conduza. Por isso é que você às vezes fica escandalizado. Por que certas pessoas têm tantas belas virtudes, mas acompanham-nas algumas fraquezas que você diz assim: como é que pode? Vocês, esposas e esposos, de vez em quando eu tenho liberdade, lógico, amizade, que eles tratam assim dos conflitos de casais, as dificuldades e tensões dos casais, e ela ou ele vem e diz para mim assim: padre, eu luto para vencer tal ou tal fraqueza minha, debilidade minha. Padre, eu não aguento mais, eu queria que Deus me livrasse disso, aí eu seria o esposo perfeito que eu sonho, a esposa perfeita. Aí eu brinco dizendo assim: Deus me livre se você fosse perfeita. Você é tão duro, tão severo, tão rigoroso. Se você fosse perfeito, ninguém suportaria você. Tendo essa fraqueza, você já trata a sua esposa, seu esposo, o seu corpo, você já trata os seus irmãos, as pessoas com quem você convive. Você já é tão cruel no rigor, no trato com as pessoas, com você, tendo essa fraqueza. Imagine se você fosse certo, perfeito. Está entendendo a gravidade? Domingo passado eu falei da estrofe do canto da Páscoa, da programação da Páscoa. Ó feliz culpa de Adão, que ha merecido a graça de um tão grande Redentor. Na noite da Páscoa a gente agradece o escorregão de Adão. Paulo está retomando isso. Ainda bem que eu tenho essa fraqueza, porque essa fraqueza me põe no meu lugar, de homem, de mulher, de pessoa. Não sou um deusinho. E aí termina assim: por isso, de bom grado. Gabriel, o microfone do João Paulo aqui não está dando retorno para mim, vamos lá? Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas. Brada, igreja. Para que a força de Cristo habite em mim. Espere lá.
Agora, eu vou fazer uma provocação bem delicada, tá? Existe um movimento no cristianismo e no catolicismo, um movimento de um estilo de espiritualidade moralista e rigorista, na forma de vestir, na forma de celebrar a Santa Missa, na forma de viver a fé, na forma de tudo, um cristianismo de um moralismo rigorista, muito baseado em coisas exteriorizadas. O Papa Bento XVI diz que só a graça pode nos libertar da paralisia do moralismo. O moralismo, esse moralismo repressor, castrador, esse moralismo que torna você o tempo inteiro vigiando o comportamento dos outros, rotulando os outros, diz o Papa Bento, que esse moralismo ele é estéril e histérico. Está sempre gritando o erro dos outros. Nas redes sociais é isso. Você pode postar o que for lá, vai ter sempre um denunciando o que está errado naquilo lá. Nós pregadores, então, somos o tempo inteiro vigiados por esses moralistas atrofiados, a paralisia do moralismo que os torna histéricos e estéreis, inférteis, presta para nada, a não ser para reproduzir fachada. A esses, eu quero fazer uma pergunta, que é claro que eu não dou conta de responder. É possível que a força de Cristo habite em mim, mesmo que eu tenha fraqueza em mim, como um espinho na minha carne, que eu nem falo qual é? Paulo responde que sim. Diz assim: por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim, ainda que eu tenha essa fraqueza. E termina dizendo: leiam, bradem, porque eu me compraço nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Brada. Pois quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Isso aqui para a paralisia do moralismo, estéril e histérico, é a resposta de Cristo e da Santa Igreja, dizendo: olha, é mais importante a sua caridade e a sua compaixão com a fraqueza. Quem é pai e mãe de pessoas na família que tem algum vício, por exemplo, o alcoolismo, que você tem que conviver com isso, não é? Em processos sofridos, porque é uma doença. Quem convive com a debilidade do outro e não faz da debilidade do outro uma ocasião para gritar e esbofetear o outro, porque a fraqueza do outro já o esbofeteia, já é humilhante, já é sofrido. Só a graça apalpa o que em nós presta, ainda que haja muito em nós que é pecado e que é fraqueza. Por isso, põe na mão do carpinteiro sua cabeça dura, seu coração de pedra, põe na mão do carpinteiro seu corpo machucado e ferido pelas fraquezas e pelos espinhos tais que te acompanham ao longo da vida, e diz para o filho do carpinteiro, diz para o carpinteiro que aparece ressuscitado no domingo da Páscoa e mostra as mãos e o lado, os calos que o carpinteiro traz nas mãos e no lado, para trabalhar essa pedra dura, essa madeira dura, que eu sou, que você é, e devolver a nós a graça da filiação divina. Fale com ele, põe-se nas mãos dele, e você vai experimentar não a humilhante dor de sua fraqueza, mas a superabundância da graça que manifesta em você, ainda que você tenha fraquezas e espinhos. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração, diz a Jesus: eu não recuso o Senhor tem autoridade e poder
para pôr a sua mão de carpinteiro e trabalhar em mim toda a dureza, tudo que me impede de acolher a graça. Eu acolho, eu aceito, eu recebo a graça que o Senhor me oferece. Fale com Ele. Receba a graça. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Vamos cantar. Incendeia a minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma. Canta. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Fiquemos de pé. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, pelo poder da sua cruz, a perfeita ferramenta do carpinteiro, o Filho do Deus vivo, o Filho adotivo de São José, eu aceito, eu acolho, que o Senhor trabalhe em mim como uma madeira, uma pedra, um metal. Trabalhe em mim a graça de Deus e opere em mim a ação de Deus a me transformar. Senhor Jesus, grandes são minhas fraquezas, infinitamente maiores as graças do Senhor, que de graça eu recebo para experimentar em mim o amor de Deus, a ternura do Pai Eterno, a presença do Senhor, verdadeiro Deus, a cuidar de mim. Nas suas mãos, carpinteiro da misericórdia, eu me coloco. Opere em mim a sua graça regeneradora. Filha e filho de Deus, seremos nas suas mãos. Põe sua mão no coração, incline a sua cabeça e agradeça a Jesus que cura o nosso coração de pedra, a nossa cabeça dura, que regenera em nós a filiação adotiva que a graça do batismo nos confere. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser o carpinteiro que trabalha em nós a graça. Obrigado. E sem nenhum medo,
de viver a misericórdia e a graça de Jesus. Dirija quem está do seu lado, não para falar dos erros, mas para dar um abraço carinhoso e dizer: a paz de Jesus esteja com você. Saudai-vos. Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. É tão bom, é tão canta. Bom estar aqui, Juntos louvando ao Senhor. Juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Exalta o divino Pai eterno e Jesus com a salva de palmas e o Espírito Santo. Brada! Brada!